Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, iremos falar sobre a importância do treinamento do equipamento de proteção individual, conforme a norma regulamentadora número 6. E eu tenho uma pergunta: se você fosse convidado para operar uma máquina de ultrassom agora, você seria capaz? É preciso ter o treinamento para fazer isso, certo? O mesmo acontece com os equipamentos de proteção individual. Por mais intuitivo, por mais claro que o seu uso seja, é muito importante deixar claro como realmente é. Inclusive, isso é previsto pela norma regulamentadora número 6. Então vamos lá. No item 6.3, ele fala o seguinte, que a empresa ela é obrigada, a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco. Então não posso fornecer qualquer tipo de EPI para o colaborador. Tem que ser adequado ao risco que o colaborador está sendo exposto. Em perfeito estado de conservação e funcionamento. Nas seguintes circunstâncias. Então tem algumas circunstâncias que a empresa ela é obrigada a fornecer o equipamento. Então, quais são essas circunstâncias que a norma fala? Na letra A, ela fala o seguinte: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais ou doenças do trabalho. Então, nessa circunstância, a empresa fica obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual. Letra B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Mais uma circunstância. E a letra C fala que para atender a situação de emergência, caso aconteça uma emergência, a empresa fica obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual. Já no número 6.6, ele fala o seguinte: responsabilidades do empregador. E no 6.6.1, ele fala o seguinte: cabe ao empregador quanto ao EPI. Na letra A, ele diz o seguinte: adquirir, novamente, o adequado ao risco de cada atividade. E na letra B, exigir o seu uso. Opa, como é que eu faço para exigir o uso do equipamento de proteção individual? Através da fiscalização. A fiscalização ela é muito importante. Tem empregador que ele só apenas fornece o equipamento de proteção individual. Muitas vezes ele não registra a entrega desse equipamento para o colaborador. Não treina o colaborador. Na hora quando você faz uma fiscalização, o colaborador não está usando o equipamento. E muitas vezes, como ele não foi treinado, não foi orientado, está usando incorretamente o equipamento. Na letra C ele fala o seguinte: fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, esse equipamento ele tem que ter um registro, que é justamente o CA, que é o certificado de aprovação, que me diz que aquele equipamento ele foi testado e aprovado por órgãos competentes em saúde e segurança do trabalho. E a letra D, ele fala o seguinte, que eu preciso orientar, ou seja, eu como empregador, eu preciso orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Como ele deve usar corretamente aquele equipamento, como funciona aquele equipamento, para que serve aquele equipamento, por que ele está utilizando aquele equipamento de proteção individual. Então, cabe ao empregador treinar esses caras. Não é somente entregar, registrar, não. Eu preciso treinar, orientar o colaborador. Isso está na NR6. E na letra H, ele diz o seguinte: registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, ficha ou sistema eletrônico.
Aí aqui eu tenho um ciclo, né? Que é o número 1 diz que é o que? É fornecer, né? Fornecer o IPI. Então eu preciso fornecer o IPI adequado ao risco para o colaborador. No segundo eu preciso registrar essa entrega do IPI, que é o número 2. Então entreguei para o colaborador, faço o registro que eu estou entregando esse equipamento de proteção individual e o colaborador ele assina que ele está recebendo o equipamento de proteção individual. E eu preciso depois disso orientar e treinar o trabalhador, que é o número 3. Então preciso orientar ele e treinar ele de como ele deve utilizar aquele equipamento de proteção individual. E o quarto, fiscalizar o uso do EPI, né? Exigir o seu uso. É o quarto, é fiscalizar, né? Todo dia eu vou na área, verifico se os colaboradores estão utilizando o equipamento de proteção individual, se eles estão utilizando corretamente. E muitas vezes a gente chega na área, o colaborador está com um abafador na cabeça, parece uma travessa, às vezes está no ombro. Capacete devia estar sendo utilizado, está utilizando como combuca de pegar água ou guardar ferramenta. Então é muito importante o empregador delegar para o técnico de segurança do trabalho, para a CIPA, para justamente fiscalizar se os colaboradores estão utilizando os equipamentos de proteção individual e se estão utilizando corretamente. Então é um ciclo. Então a empresa ela fornece o equipamento, ela registra a entrega desse equipamento, ela orienta e treina o trabalhador e faz o que? A fiscalização. Vocês vão ver agora um vídeo e vocês vão entender qual é a importância do treinamento, da orientação e da fiscalização do uso do equipamento de proteção individual. Beleza, pessoal? E não esquece, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.